Fernando Horta, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Dai? Consegue me ouvir? Tá tudo direitinho? Perfeitamente. Novo cenário aí, ajustando ainda as mudanças, né? Ainda estamos colocando as coisas no lugar, mas já estão um pouquinho mais organizadas. Então já vou começando a tirar as caixas da frente, fica mais bonitinho. Legal. Olha, vou começar logo com essa questão da operação da Polícia Federal de hoje. Como eu disse, foi para o andar de cima, Braga Neto, vários outros membros aí das Forças Armadas, né, os tais kids pretos. Inclusive a manchete do nosso site neste momento está aqui, ó. Kids pretos tentaram ação clandestina para capturar Alexandre de Moraes em 2022, finalzinho de 2022. A operação feita pela Polícia Federal no dia de hoje trouxe com ela também, a partir do levantamento aí do sigilo do inquérito, né, 200 e tantas páginas aqui de informações, provas, documentos, diálogos de conversas de aplicativo e tantas outras documentos, deram ali primeiro assim, se a gente fala assim, está demorando muito, Gonê, a Polícia Federal está demorando demais. Não, gente, está muito detalhado o negócio. Eu não sei como é que o Horta avalia essa documentação trazida à investigação. A princípio, me parece uma investigação muito bem feita, com cruzamento de muitas informações, o que é muito difícil fazer, né? Justamente porque tem delação de um, documento de outro, documento que foi achado no equipamento de um e de outro, aquela recuperação de dados e tal. Você tem que fazer um cruzamento muito grande de informações para conseguir fazer essa cronologia toda trazida para essa investigação. Nas preliminares aqui, como é que você viu essa operação e esses detalhes já trazidos no âmbito dessa operação, Horta? Então, Dai, primeiro a gente tem que dizer para as pessoas que estão nos assistindo o que são esses kids pretos, né? Uhum. São, em realidade, um conjunto completamente fora da lei, de elementos militares que se associam para fazer alguns tipos de operações também fora da cobertura legal. Então, isso é importante a gente ter em mente de forma imediata. Nós não estamos falando aqui de uma área, né, de um grupamento, um destacamento do Exército. Não, nós estamos falando aqui de já um conjunto associativo em direção a essa estrutura criminosa e que a gente viu no dia do dia 8 de janeiro, Dai, quem estava assistindo pela televisão viu essa manifestação desses kids pretos no terreno, porque os militares se deslocam, caminham de forma diferente, especialmente se eles estão em grupos, né? Já com determinados tipos de parametrização no seu deslocamento, nas suas ações, e, portanto, naquele momento já era possível se dizer sim que nós tínhamos partes daqueles indivíduos com treinamento militar. O que veio à tona é que não só estas tropas ou esses agrupamentos eram constituídos à margem da legislação, como também recebiam ordens e faziam planos de completa ação criminosa. Isso que a Polícia Federal demonstrou. Eu acho que demonstra para além da dúvida razoável, que esse é um termo que se usa muito no direito, na história, né? Será que essas pessoas realmente se associaram para fazer essas coisas? Não. Isso está indiscutível. O que nós já temos de informação já coloca elas nessa condição de criminalidade evidente, né? Agora, é importante a gente perceber que hoje o passo que foi dado foi, como você citou no início, Dai, para além dos bagrinhos, porque pela primeira vez nós temos um general preso. Eu acho que deve ser uma das primeiras vezes da história do Brasil. Eu acho que se você contar 2 ou 3 generais presos, deve ser muito. E ainda mais com prisão preventiva. Foi um general, 2 coronéis e 2 majores, ou seja, todos oficiais superiores, como a gente chama, né? Oficiais de alta patente. E todos eles desembocam numa figura que eu acho que vai ser a figura pela qual vai se entrar dentro do esquema de Jair Bolsonaro, que é o general Braga Neto, né? A Polícia Federal demonstra que essas pesquisas, esses planejamentos foram feitos dentro da casa do Braga Neto. O que significa dizer, Dai, que ou ele prevaricou por saber do golpe e não ter se manifestado, ou ele é parte integrante desse processo e, portanto, os dois são uma forma criminosa. Há importância a gente citar aqui a situação delicada que o próprio Mauro Cid, a partir de agora, está, porque essas informações foram descobertas
a despeito da delação premiada dele, ou seja, não foi com a delação premiada dele. Ele não contou essas coisas, ele não deu esses indicadores, portanto, ele escondeu os próprios companheiros de armas para que não fizessem esse tipo de situação, né, para não declarar a culpa desses indivíduos, mas a Polícia Federal encontrou. Então agora se coloca em xeque, inclusive, a própria situação de continuidade do Mauro Cid nesse processo todo. Ou seja, Daiane, chacoalhou a casinha do Bolsonaro de um jeito terrível, e eu não sei bem como é que ele vai sair disso. Talvez, se ele conseguir convencer que isso tudo era um plano fantasioso, que era uma espécie de brincadeira, mas eu acho que ninguém mais vai cair nisso, né? A narrativa aí que eles estão propagando nas redes, né, é de que primeiro foi só uma preparação, né, do crime. A gente vai estar com o advogado e professor Felipe Mendonça, e vou trazer isso para ele também, mas vou colocar aqui a postagem feita no X pelo Flávio Bolsonaro. Fez um textão até. Quer dizer que, segundo a imprensa não, foi a Polícia Federal que investigou, né, Flávio? Um grupo de 5 pessoas, ele disse que era só 5 pessoas, tinha um plano de matar autoridades e, na sequência, eles criariam um gabinete de crise integrado por eles mesmos para dar ordens ao Brasil que todos cumpririam. Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que a sua execução seja interrompida por alguma situação alheia. Veja, ele usa uma situação aqui que é a seguinte: tentativa, execução interrompida por alguma ação, né? Ou seja, ninguém interrompeu a ação, quem interrompeu a ação foram eles mesmos. Essas escolhas das palavras nesse texto, elas têm também, a gente tem que olhar aqui cada vírgula e cada interpretação que pode ser feita dentro do texto. Mas veja, ele faz aqui uma linha de que, não foi executado, era só um plano, pensar em matar alguém não é um problema. E aí ele joga para a cabeça das pessoas que o cercam, né, daqueles que ainda o mantêm ativo, para dizer, eu pensei em matar o Alexandre de Moraes, mas não fiz, isso é crime agora? Pensar agora é crime? Isso é censura. E aí vai nessa linha. Como é que você vê essa postura aí de um senador da República? É deplorável o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Primeiro porque é o seguinte, entre tentativa, né, um evento que se tenta, você tem que saber qual é a extensão desse evento. Se eu brigar com a Daiane, eu e a Daiane brigamos aqui, um belo dia a Daiane pensa comigo, eu vou matar o Fernando se eu encontrar ele na próxima vez. Isso não é crime. Até que a Daiane compre uma arma, até que a Daiane procure na internet por onde tem que enfiar uma faca, né? Esses assuntos, vamos dizer assim... Monitore você para ver como é que ela pode te matar, né? Começa a fazer stalking comigo, né? Onde é que ele tá, onde é que não tá. Então, há que se definir aqui o que são preparativos. Mas o que nós estamos falando, vamos falar bem sinceramente aqui, não é apenas do assassinato de 3 autoridades. O que estava se planejando era um golpe de Estado. Portanto, é uma coisa muito maior. O assassinato de Lula, Alckmin e Moraes era apenas passos a serem dados nesse enorme esquema de golpe de Estado que estava montado. Então, nesse sentido, o pensar em matar, o arquitetar formas de matar, arquitetar formas de sequestrar o Alexandre de Moraes, de envenenar Geraldo Alckmin, como está descrito ali pela Polícia Federal, não são somente crimes em si mesmo, mas são parte de uma estrutura maior que era atacar efetivamente as instituições de Estado, derrogar a democracia, evitar o resultado das eleições, destruir as instituições e a soberania de um país, e tudo isso tem que ser levado em conta. Sabe por quê, Daiane? Porque daí a reunião e o pensar em matar se tornam já uma tentativa, porque a ação que está se discutindo é a ação do golpe. Então é diferente de você pensar em discutir comigo e matar e você pensar numa estrutura de golpe e dentro da estrutura de golpe as formas de se ver livre, por exemplo, do Lula, do Alckmin e do Moraes. Agora, o fato dele escrever um tweet desse jeito é maravilhoso, né? Porque isso já demonstra que, enfim, o chapéu serviu, né? Porque ninguém falou em Flávio Bolsonaro. Até agora ninguém tinha falado
em Bolsonaro. Estava se falando no máximo, numa questão acima, o Braga Neto. Mas se isso já incomodou Flávio Bolsonaro, é porque de alguma maneira a Polícia Federal está no caminho certo, né? E agora é só esperar que estes indivíduos imbricados nessa situação também resolvam fazer as suas delações, Daiane, porque está aberto para todo mundo, né? Esse general que foi preso, de repente ele pode vir à tona e dizer, olha, realmente, pensamos e agimos obedecendo ordens. E esse caminho, Daiane, foi exatamente o caminho que se utilizou para prender as figuras mais importantes da estrutura nazista na época da Alemanha, que usavam a mesma desculpa, dizendo que eles não se envolviam, que só recebiam e cumpriam ordens, que nunca tinham pensado em fazer aquilo e que não conheciam o tamanho da brutalidade dos campos de concentração. Aos pouquinhos esse nó vai abrindo. O que a Polícia Federal tem que fazer agora, com muito cuidado, é mostrar que essa operação não é um revide do atentado terrorista que aconteceu na semana passada. É preciso demonstrar que essa operação já vinha ocorrendo há muito tempo e que o deslinde dela nesse momento é tão somente culpa do acaso, porque senão enfraquece o argumento. Se as pessoas acreditarem que existiu um atentado terrorista ao Alexandre, e aí por isso o Alexandre resolveu dar mais continuidade à ação da polícia, começa a enfraquecer o argumento. É importante mostrar que essas coisas não estão relacionadas e, principalmente, é importante sim mostrar que a Polícia Federal tem bases muito sólidas para afirmar o que diz, porque, afinal de contas, Dai, nós estamos falando de altos postos dentro dos militares. Como ficará a figura de José Múcio agora? Essa questão que você traz eu também acho muito importante, porque eles vão banalizando tudo, né? Tudo vira uma coisa, só foi uma tentativa, eu só pensei, ninguém executou, são só velhinhas, e aí vai indo com essa história, e também dizendo assim, não, Bolsonaro, do ponto de vista factual, da conexão jurídica, ainda não há elementos para dizer que o Bolsonaro estava envolvido, porque o Bolsonaro não aparece, a não ser no momento que tem lá aquela minuta do golpe em que ele é citado nesse processo. Pois mas eu acho, Dai, que ele já aparece bastante, viu? Então, mas do ponto de vista prático, assim, não tem aquele elemento, assim, o Bolsonaro está na reunião com o Braga Neto dizendo isso, falou aquilo. Isso. Tem as conexões, assim, que não fazem sentido politicamente, não tem como dizer o contrário. Né? Mas imagina Sérgio Moro julgando isso, Daiane. Sim, não, mas aí vira teoria do domínio do fato. Né? Escuta, será que Jair Bolsonaro não sabia que todos os seus generais mais próximos estavam imbricados? Começa a gente a entrar nesse campo difícil do direito que nos últimos anos foi tão esgarçado no Brasil para prender Luiz Inácio Lula da Silva. Se nós usarmos a mesma régua que Sérgio Moro usou para Luiz Inácio Lula da Silva, nós vamos mandar prender nesse momento Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e toda a família. Né? Porque era assim que o Moro trabalhava. O que a Polícia Federal agora tem que tomar cuidado é para que nós não caiamos nisso, para que não haja uma banalização da estrutura de provas. E nisso é que eu acho importante uma ação mais próxima da Polícia Federal com as procuradorias para que essas coisas não fiquem mal amarradas. Porque, como você disse, né, há muita vontade de fazer isso tudo se tornar banal. Como se imaginar o assassinato de 3 figuras políticas que estavam exatamente na ordem do controle do Estado brasileiro, porque, veja, Daiane, não são 3 figuras políticas quaisquer. Não é um senador aqui, não. Era o presidente eleito, o vice-presidente eleito e, naquele momento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, eram 3 figuras totalmente imbricadas com o sistema institucional de poder brasileiro. Isso não é pouca coisa. Isso, por si só, já nos mostra que havia, sim, uma instituição por trás trabalhando nessa questão do golpe. Eu tenho a impressão, Daiane, que isso tudo vai cair na sala de estar de Jair Bolsonaro em 2 toques. Basta que Braga Neto seja indiciado nisso. E eu aposto com você aqui, vou apostar um milkshake de morango, porque sabe, pessoas apostam coisas duras e violentas assim. Eu acho que o próximo a ser preso será Braga Neto. E até achei estranho ele não ter entrado nesse rol, porque as provas ali das relações, tudo estava muito imbricado para ele ir. Não sei por que não, assim como o general Heleno, enfim, todos esses nomes ali. Mas o Braga Neto foi citado, né, Daiane? Eu acho que ele não foi arrolado ainda, porque a Polícia Federal está testando a água.
né? Vamos ver o que acontece. À medida em que nós temos um ministro da Defesa que é declaradamente apoiador dos militares, né? José Múcio não faz o papel de normal de ministro da Defesa. José Múcio não faz sequer o papel de interlocução entre os civis e os militares. José Múcio é um embaixador militar no governo Lula. José Múcio é aquele que disse que o Lula pode ou não pode fazer a partir do humor das Forças Armadas. Portanto, nós temos, de alguma maneira, um problema democrático aqui que ninguém assume. Né? Todo mundo finge que isso não está acontecendo e olha para o lado. Mas e agora? E agora, diante dessa situação? José Múcio vai se manifestar? José Múcio vai vir a público dizer se pode ou não pode continuar investigando generais que já, né, do calibre de Braga Neto? Eu tenho a impressão que a situação começa a ficar muito mais complicada a partir de agora para se manter essa mesma política entre civis e militares no Brasil. Tenho defendido, Day, que era o momento do presidente Lula reorganizar ou redesenhar a relação militares civis no Brasil, para traçarmos uma linha no chão e dizermos, isso aqui, a partir daqui militar não vem. E eu acho que o ponto-chave disso é exatamente o GSI e o sistema de inteligência brasileiro. É preciso separar a inteligência brasileira dos militares, tirar tudo da mão dos militares, colocar tudo para civis e inclusive o GSI, porque até onde eu sei, alguns dos nomes que foram presos hoje já ainda circulavam dentro dos sistemas de segurança brasileiros e, portanto, essas relações ainda existem. O presidente Lula pode estar lá no G20 geral. Exato. Tinha militares fazendo segurança lá no G20, imagina isso. Eu vou colocar aqui, para a gente rememorar, né, um vídeo que circulou muito no final do ano de 2022, em que o Braga Neto vai ali até apoiadores que estavam ali acampados, alguns vieram daquele acampamento ali também, do quartel lá de Brasília, e vai acalmar o pessoal lá. Vamos lembrar isso aqui. Nova empresa não. Tá preocupado com ele. Não, que? E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom? Lá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do militar do teto do general Richard. A gente tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhor. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Então, só pra gente lembrar, né? Que essas coisas, eu citei de manhã a Lava Jato, né? Porque tudo demonstrava um conluio. Tudo demonstrava dentro da Lava Jato que havia um conluio entre juiz e procuradores, promotores, né? Lá da 13ª Vara Federal de Curitiba e o comando da Lava Jato ali. Tudo isso demonstrava essa situação, a velocidade, os textos, a forma, a condução, as provas que não tinham sentido nenhum. Né? Nós temos convicções, não temos provas, tudo isso estava configurado ali. Mas quando veio a Vaza Jato, as coisas deram liga e aí a imprensa não tinha como dizer, não é isso e tal. O mesmo parece com essa situação. Você citou essa questão de não deixar isso passar. Como é que, por exemplo, as TVs aqui, nos canais de notícias, estão só falando disso. Mas você vai botar lá nos canais abertos, vida que segue, tá tudo normal. Até os programas policialescos, que isso é um caso de polícia, ninguém tá falando disso. Vai entrar o jornal, vai falar um pouquinho, daqui a pouco volta, a novela que segue, e o mundo, né, tá normal. Como é que a gente pode entender isso? Eu quero ver também os jornais amanhã. Os sites ainda estão dando isso. Mas os jornais não sei se vão fazer isso. Você tem razão, Daiane. Eu sinto falta do Datena fazendo aqueles programas de final de tarde, né? Dizendo assim, um general! Porque se fosse um negro pobre, né? Organizando para matar Jair Bolsonaro, organizando para acabar, jogar uma bomba não sei aonde, no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu! A coisa já tinha virado. Mas como são homens brancos? Membros do PT se organizam para fazer. Exato, o MST tenta matar. Ou seja, esse é o controle da informação, né? Que a gente, inclusive na esquerda, precisa aprender a fazer, até para equiparar um pouquinho o poder deles nessa situação. Agora, é indiscutível que a agenda hoje está sendo proposta pelo presidente Lula. Antes foi a questão do G20, da pobreza, um enorme sucesso em conseguir aprovar 85 parágrafos como declaração final de um evento do tamanho do G20, quer dizer, tudo. E agora entra essa questão forte de
provas que a Polícia Federal tem incriminando aí uma série de militares superiores. A bola, digamos assim, está com o governo, Daiane, e é isso que está me incomodando, porque não é a primeira vez que o governo tem uma possibilidade, ou seja, que os fatos, a condição empírica do mundo oferece ao governo uma possibilidade de aumentar o seu capital político e o governo simplesmente não vai. Antes tinha sido as mulheres, lembra que nós vimos lá as mulheres reclamando dos seus corpos, colocaram o Lira no lugar, fizeram movimentos no Brasil inteiro e o Palácio do Planalto passou quieto como se nada acontecesse. Agora, depois veio a história do 6.1, né, que está aí até agora reverberando a discussão sobre o tempo de trabalho, tempo de descanso, vida do trabalhador, e de novo o Palácio do Planalto fica como se não houvesse nada. Agora é a terceira chance, ou seja, nós temos novamente, isso já aconteceu no dia 8, aliás, no dia 9, 10 e 11 de janeiro, logo depois da tentativa de golpe, depois aconteceu de novo com aquele esquema dos G Dias e o vídeo que vazou, e agora está acontecendo pela terceira vez a possibilidade do presidente Lula pegar esse assunto pelo rabo e transformar as relações civis militares brasileiras. Ele podia juntar isso com o fato de que, por exemplo, a previdência militar é aquela que mais dá prejuízo para todos nós, né? O prejuízo das previdências é majoritariamente militar, aproveitar que nós temos que fazer corte de gastos, aproveitar que existia uma série de contatos comerciais entre os militares e empresas israelenses, aproveitar toda essa relação, colocar num grande balaio e dizer, olha, nós vamos ter que rever as relações civis militares no Brasil. Porque hoje é indiscutível a culpa dessas estruturas militares ali envolvidas. Isso é pacífico. Mas daqui a 6 meses, Daiana, daqui a 8 meses, eu não sei se vai ser tão claro assim. E vai ser muito mais difícil mudar. Então o presidente precisa colocar pé nisso, precisa trazer essa ação nesse momento, até para que ele se fortaleça frente a esses agentes, que não nos enganemos, continuam por aí. Não é porque nós prendemos 5 que estão envolvidos nisso que você desmontou essa enorme instituição que há décadas luta contra a democracia brasileira, que se chama Exército Brasileiro. Dose. Horta, a gente está chegando aqui, faltando 2 minutinhos, estou aguardando o professor aqui entrar na nossa sala aqui de espera. Ele estava me avisando aqui que estava com problemas na entrada. Eu acho que dentro desse cenário, né, com o G20, o presidente Lula vai dar uma entrevista coletiva, tá aqui, eu estou com um olho no peixe, outro no gato, e mais um achando meio zarolho aqui, olhando para várias telas, né? Então, daqui a pouco tem uma coletiva de imprensa, o presidente Lula vai conceder, a princípio, para falar sobre o G20. A coletiva estava marcada para as 14h30, já vai dar 1 hora de atraso. Não sei se eles estão reavaliando se vale dar entrevista, se vai falar o que vai falar, pode ser que esteja tudo isso dentro do ambiente, ou pode ser que também seja uma agenda, o presidente está recebendo muitos chefes de Estado, tem que fazer aquela cerimônia toda, e para ir para a coletiva, às vezes demanda mais. Então, posso estar aqui conspirando, achando que é por uma coisa, e na verdade é só por uma questão de agenda ali. Você falou sobre essa questão do G20, né? Havia uma certa expectativa até negativa de que talvez não entrasse a questão de Gaza, da Palestina, nessa declaração final, né? Entrou outros aspectos, a questão da fome, a questão da desigualdade, o Milei dando aquele vexame, né, nos cumprimentos, não participou da foto final, né, porque teve uma foto ontem, e hoje foi feita outra com os presidentes todos ali, Biden não estava ali do lado na foto, enfim, um evento aparentemente do caldo geral, um sucesso para a avaliação do governo. Como é que você avalia esse evento do ponto de vista geopolítico também, qual é o peso que tem para o Brasil neste momento, hein? Olha, é um sucesso para a diplomacia brasileira, fazia tempo que a gente não via um evento com tamanho, sucesso da diplomacia brasileira, um sucesso técnico, tá? Quem conhece isso sabe que para você tirar como declaração final de um evento desse tamanho 10 parágrafos em consenso é uma enorme briga, o Brasil conseguiu 85, conseguiu fazer valer uma série de assuntos, incluindo, como você falou aí, uma certa parte da agenda ambiental, as questões de Gaza. Me parece que Joe Biden, depois de ter perdido a eleição, percebeu que eles fizeram tudo errado, percebeu que terem se agarrado a Israel não lhes garantiu
eleição, percebeu que terem, de alguma maneira, esquecido os trabalhadores nos Estados Unidos, como o Sanders chamou a atenção deles, né, o Bernie Sanders nos Estados Unidos chamou a atenção que eles terem esquecido os trabalhadores, fez com que os trabalhadores esquecessem, os democratas também, e aí o Joe Biden meio que, nesse momento, chegando. Olha, vamos assinar tudo que tem que assinar e botar as coisas a limpo, já que já perdemos a eleição. O problema é que o Joe Biden manda muito pouco nos Estados Unidos a partir de agora. Tudo o que foi assinado agora pelo Joe Biden não tem validade alguma. Primeiro, porque precisa ser ratificado pelo Congresso norte-americano, o que costuma não acontecer, o Congresso norte-americano costuma devolver as coisas. E segundo, porque Donald Trump vai vir em cima desses assuntos, com certeza desfazendo grande parte do que se colocou ali. Então, é uma vitória simbólica, sim, sobre isso, mas eu acho que é uma vitória maior para a China e especialmente para a Rússia. Porque entre o BRICS está havendo uma enorme disputa para saber quem efetivamente comanda a instituição, ou quais os pensamentos que comandam essa instituição. Enquanto Rússia e China querem um BRICS ativo na contraposição da ordem ocidental, o Brasil prefere um BRICS muito mais negociado, muito mais como uma ponte entre Oriente e Ocidente, do que necessariamente como um anteparo aos interesses ocidentais. E se o presidente Lula conseguir que Donald Trump aceite essa agenda assinada, funcione, bom, o Brasil ganha pontos. Agora, se Donald Trump desfizer tudo o que o G20 estabeleceu, disser que não vai cumprir uma linha, bom, aí o discurso de Rússia e China volta a falar mais alto e vai ficar demonstrado que não há acordo com essa ordem ocidental e, portanto, as coisas caminham por um viés um pouco diferente. Portanto, por enquanto, Daiane, nesse momento, uma enorme vitória da diplomacia brasileira, apesar da manifestação da primeira-dama naquela situação que já ficou emblemática e que acho que todo mundo reconheceu que não foi boa para o Brasil. Mas, apesar disso, um excelente evento. Agora, o Milei, eu citei o Milei aqui, ele foi com uma posição ali, todos a favor de determinados pontos ali, questão dos super ricos, igualdade, direitos de gênero, e outros assuntos, e ele empacando ali, voltando atrás, resistindo, até que depois recuou, na tarde de ontem recuou e acabou assinando ali o documento final, mesmo fazendo as suas ressalvas. E hoje não participou dessa foto final. E eu chamei de patético, para não dizer outra coisa, o cumprimento dele ao chegar ali com aquele monte de pasta na mão, querendo manter uma distância, depois publicou coisas nas redes lá. Como é que você vê esse comportamento do Milei? O Léo até classificou ele como uma pessoa com muitos problemas, né? Aquela questão de família, maltratado pelo pai, levou a irmã ali, bota a irmã como uma espécie de escudo psicológico que ele tem ali, além dos cachorros que ele tem, enfim. Mas me parece um cara completamente desequilibrado para estar onde está. E será que o Biden vai botar, o Biden não, o Trump, né, vai botar todas as suas fichas como ele sendo a liderança que vai fazer o embate? Me parece uma furada, né? O Milei, ele tem sérios problemas, né? Ele é uma figura afetada nesse ponto de vista psicológico, talvez até neurológico, mas não nos convém aqui ficar discutindo na medida em que ele é a liderança que hoje nós temos que conversar com relação à Argentina. Agora, claramente, ainda que esse G20 tenha um clima de final de festa por causa da derrota do Biden, claramente o grupo que estava ali não é o grupo do Milei, é um grupo pró-democracia. Por mais que existam diferenças, e elas existem, entre França, Estados Unidos, no domínio do Biden, mais o Brasil, mas todos ali concordam minimamente numa ordem democrática do mundo. Milei não. O Milei é da equipe do Trump, da equipe do grupo da Meloni, ou seja, é um time que não está afim de fazer essa questão de democracia florescer. Então ele estava fora do pessoal, né? Eu me lembro daquela música do Legião Urbana, né? Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. É isso que o Milei estava sentindo ali, entendeu? Uma festa estranha com gente que não era dele. Agora, pelo menos ele teve o cuidado, e acho que isso foi da diplomacia argentina, de não empacar a situação. Tanto que no final ele diz, olha, não vou ser eu a quebrar o consenso, então vamos fazer isso. Porque, veja, Daiane, ele chegou a votar contra
moções simples que pediam apenas a diminuição da violência sobre as mulheres. Ele resolveu votar contra, quer dizer, estava completamente perdido. Ponto para o Brasil, que se mostra, no pior das hipóteses, um parceiro confiável com um discurso que pode não ser palatável a Donald Trump, mas é um discurso que se sustenta no tempo. Coisa que para a democracia e para o mundo dos negócios, especialmente para o capitalismo, vale ouro. Vale talvez mais do que a loucura do Milei. Acho que está desligado, Dai. Fechado, perdão. Domingo tem programa, né? Às 19 horas. Tem alguma programação já, mas já, de qualquer forma, já anuncia aqui para o pessoal acompanhar. Isso, domingo vamos voltar a falar provavelmente sobre o 6.1, sobre essa grande discussão que nós estamos fazendo sobre as questões do trabalho. Se nada acontecer daqui até lá, né, Dai? Porque a gente também não está livre de segunda. Exato, amanhã, no feriado, nós temos uma outra operação da Polícia Federal e temos que mudar toda essa correlação. Mas olha, o Brasil está sendo sacudido. A questão é saber se nós vamos ficar em cima desse cavalo a partir de agora e levar para onde vai, para onde a gente quer que ele vá, ou se a gente vai fingir que não está nada acontecendo, esperar passar o pior e seguir a política por aqui. Pois é. Obrigada, Horta, pela sua participação aqui, sempre muito boa.